Será que chegamos ao fim dos tempos? Eu respondo. Capítulo 24 do Evangelho de Mateus apresenta, do versículo 1 até o versículo 14, 7 sinais para falar sobre o final dos tempos. No grego, o que está escrito é sinteleakosmos, ou seja, síntese do mundo, e não fim dos tempos. Sinteleakosmos foi traduzido como final dos tempos. Em Esperanto, o que aparece lá é maturitio de la mondatio, ou seja, a maturação da idade do mundo, o que é muito diferente de final dos tempos. Se quisermos entender como final, é como objetivo, mas não como fim, mas o final dos tempos como o resultado dos tempos, a síntese dos tempos, o sintelea. O final da transição planetária. É, né? Final de um tempo para começo de outro. Começo de outro. Então, mas são 7 sinais lá. Toda vez que o texto fala de um sinal, ele fala assim, mas não virá, mas ainda não é o fim. Aí fala outro, mas ainda não é o fim. Quando chega no último aqui, aí será o fim. O primeiro são os falsos cristos, pessoas que combatem a ideologia de Jesus. Isso já tem. Haverá guerras e rumores de guerras, conflitos, conflitos de toda ordem. Já tem. Terceiro, o ódio se espalhará sobre o planeta. Já tem. Quarto, os cristãos serão perseguidos. Já tem. Quinto, haverá os falsos profetas, os divulgadores das ideias equivocadas. Se fosse hoje, Jesus escreveria: haverá influenciadores digitais. Então, sim, nós já temos. Sexto, por ser grande a perversidade do homem, o amor de muitos se esfriará. Também já temos. Já tem. E tem o sétimo que diz: e este evangelho será pregado em toda parte do mundo, e então virá o fim. Aí você diz: sim, vamos parar com as lives, porque a live vai levar o evangelho para toda parte do mundo. Só que é dito que tem que pregar. A gente não prega evangelho com live. Nós pregamos o evangelho com testemunho. Então, nós temos que ir para lá. Nós temos que reencarnar lá. Nós temos que nos derramar sobre o planeta, capitaneados pelos verdadeiros missionários, para fazer o trabalho de testemunho nosso. Então, o que você perguntou se já está no final dos tempos, alguns sinais, sim. Falta a pregação do evangelho, mas eu quero dizer para você que a sala de aula para formar os que vão trabalhar já está acontecendo, que é o Brasil, que é o Centro de Formação de Mão de Obra, juntando toda essa galera aqui com uma literatura que, mesmo que tenha a minha idade, ou seja, quase 100 anos, não consegue ler tudo que já foi escrito. Se a pessoa nascer lendo e passar a vida inteira lendo sem dormir, que nem o pessoal daqui não faz, não dá conta de ler tudo que está escrito da literatura espírita. Então, como pode ter tanta literatura abundante e não ter nada em sueco, nada em sei lá que língua? Por quê? Porque aqui é o Centro de Formação de Mão de Obra, e depois nós nos espalharemos sobre a terra. Aí diz, aí virá o fim. Então tem uma etapa ainda para cumprir, que é a grande tarefa de divulgação e testemunho.